Seja bem-vindo, você que está chegando. Vamos orar para Deus conduzir de uma maneira poderosa essa oração. Deus está me dando aqui uma palavra e você vai perceber como o mal se esconde nos pensamentos para afetar até o seu emocional e até a visão que você tem sobre você mesmo. Deus está me dando aqui uma palavra muito poderosa que eu creio que vai te ajudar muito. Alguns aqui vai receber, sabe, o poder de Deus, libertação, coisa muito poderosa está reservado para esse nosso encontro aqui. Deus me deu uma palavra especial. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor venha nos guiar pelo Teu Espírito, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos que o Senhor venha nos conduzir, nos guiar, dar as palavras certas e o mover necessário para esse tempo de oração agora, em nome de Jesus. Sabe, nós precisamos entender que o mundo é espiritual e que as coisas espirituais são mais reais do que as físicas. E Deus estava me dando aqui um versículo, na parte A de Provérbios 23, versículo 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, o inimigo quer te convencer de um pensamento que não é um pensamento que Deus pensa sobre você. Isso aqui é muito sério e muito poderoso que você vai ouvir. Isso vai acrescentar para você um discernimento. Isso vai acrescentar algo para você. Você que está batalhando com pensamentos negativos, complexos de inferioridade, todo tipo de coisa ruim, né, que se esconde nos pensamentos, Deus vai falar com você nessa oração aqui. É uma instrução do céu para você. E nós vamos orar, sabe? Muitas vezes, até nós cristãos, nós negligenciamos, nós não damos tanto valor aos pensamentos e ao mundo espiritual como ele é. Então, tem coisas que são naturais, tem coisas que são emocionais, mas tem coisas que realmente são espirituais e podem afetar, né, o emocional e o psicológico de uma pessoa. São coisas diferentes. O emocional é você lidando com você mesmo. O psicológico é você lidando com as coisas externas, com as coisas da vida. E Deus estava me dando essa palavra aqui, dizendo que muitas vezes um espírito maligno, ele lança pensamentos, o que a Bíblia, né? A Bíblia fala de dardos, a Bíblia fala sobre isso, e ele lança ataques como forma de pensamentos. Então, são pensamentos que Deus não pensa sobre você. São preocupações de coisas que nunca vão acontecer. Você está ouvindo isso? Então, existem espíritos malignos que se aproveitam da fraqueza humana para atacar com pensamentos que Deus não está pensando sobre você. Eu quero falar com você aqui, sempre que vier um pensamento para você, pense assim: o que Deus pensa sobre mim? É isso que Deus está pensando sobre mim? Porque às vezes é da sua cabeça, ou às vezes é algo maligno que veio para te destruir, que veio para te colocar para baixo, que veio para falar que você não vai conseguir, que você pode desistir, que não vai dar certo para você. Então, escute bem, você precisa discernir, você precisa perceber os pensamentos que estão vindo para você. São pensamentos de derrota? São pensamentos de incredulidade? Quais são esses pensamentos? Será que Deus pensa isso sobre você? Será que Deus pensa isso sobre você? Quantas vezes nós passamos algum tempo dando atenção a um pensamento, dando atenção a uma preocupação, que aquela preocupação, aquele pensamento, ou é da nossa cabeça, ou é algo maligno, sabe? Mas quando acontecer isso com você, ou se está acontecendo agora, vou te dar uma instrução. Você precisa falar: Deus, o Senhor pensa isso sobre mim? É isso que o Senhor pensa sobre mim? Sabe? Normalmente já vai vir um versículo para você combatendo aquele pensamento, né? Ou se você está começando com Jesus, você vai falar: não, eu acho que Deus não pensa isso sobre mim, não. Deus não pensa que você é um derrotado, você é um
né, enfim, frustrado. Deus não pensa isso sobre você. Agora, existem pensamentos também, né, que a Bíblia diz assim, que vem para nos trazer crescimento, né? A Bíblia diz assim que a tristeza segundo Deus produz salvação, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, às vezes também tem uma tristeza que é porque uma pessoa está fora da vontade de Deus, ou uma pessoa ela está no pecado, e aí vem aquela tristeza que é segundo Deus, para levar ela para a salvação. Tem situações na nossa vida, adversidades, que Deus usa esses problemas, essas adversidades, para quê? Para nos deixar cada vez mais perto dele. Tem pessoas, eu lembro meu avô mesmo, na época ele veio para Jesus, porque ele estava doente, ele foi curado. Ele veio através de uma palavra de milagres, mas ele ficou por causa de Jesus. Lá em João capítulo 4, Jesus fala algo que eu amo isso. Jesus fala assim, é necessário que essa geração veja os sinais. Porque se alguns, na verdade ele fala, se alguns não verem os sinais, não crerão. Agora, normalmente, alguém vê por causa dos sinais. E ele vai ver que existe algo a mais. Aquela mulher também, lá em João capítulo 4, né, inclusive, também aquela mulher samaritana, ela foi procurar saciar a sede de algo natural. E ela recebeu a água viva, algo espiritual, algo que vai durar pela vida eterna. Então, talvez você está passando um problema emocional agora. Talvez você está enfrentando algo agora. E Deus vai te curar aqui. Se é algo físico, algo emocional, Deus vai agir na sua vida. Deus também pode te dar uma sabedoria de como lidar com isso, de como começar a pensar diferente, de como dar mais valor para o que Deus pensa e não aos seus pensamentos, que muitas vezes estão fora com o que Deus está pensando, né? Não está alinhado com o que Deus está pensando. Agora, você precisa entender que Deus está nos chamando para experimentar as provisões dele, experimentar as bênçãos dele, viver o propósito dele, mas sobretudo ele tem algo mais profundo para cada um de nós, sabe? E Deus estava me dando aqui que você precisa analisar, você precisa discernir os pensamentos que vêm sobre você, e vai acontecer uma grande cura emocional da vida de gente aqui. Deus vai mudar a história. Deus vai trazer uma grande... Eu vi uma grande movimentação espiritual nesta oração. Eu vi uma grande movimentação espiritual nesta oração. E Deus falou comigo que ia conduzir. Deus falou comigo que ia liberar palavras de grandes mudanças nas emoções, grandes mudanças em vidas, grandes mudanças, sabe, em cenários que o inimigo conseguiu bloquear. Deus falou para mim que ia entrar com muito poder, ia destruir muita fortaleza, sabe? Olha como o poder de Deus está te tocando. E Deus está falando com você. Como você imagina em sua alma, assim você é. Então, se você começar a se ver como Deus te vê, as coisas vão mudar em muitas áreas da sua vida. Muitas vezes leva um tempo, porque é um processo, né? Mas vai acontecer mudanças. Tem coisas que Deus faz de repente, e tem coisas que Deus faz passo a passo, pouco a pouco. Você vai ver aqui também em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então, muitas vezes nós entendemos de uma forma, muitas vezes nós nos vemos de uma forma, mas Deus nos vê diferente. Talvez você se vê como alguém incapaz, como alguém
cheio de medos, inseguranças. Mas Deus não está te vendo assim. Ele te vê segundo a sua nova natureza em Cristo. Ele te vê segundo a sua nova natureza em Cristo. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso da renovação do meu entendimento. Eu preciso começar a me ver como Deus me vê. Sabe? Alguém veio me contar uma situação e Deus me deu uma instrução naquele momento. Uma pessoa me contou, ela estava sendo muito atacada, muito acusada, muito atacada pelos outros. E Deus deu um versículo para aquela pessoa. Ela, hora que chegou em casa, depois de tanto ataques contra ela, Deus deu um versículo. E ela, por um momento, pensou em que aquele versículo era uma acusação. Eu falei, não, isso aqui não é acusação. Ó, vou te mostrar tanto espiritualmente para a sua vida. Deus está falando com você que você é amado por Ele e que Ele não vê como o homem vê, né? Tem coisas que são muito pessoais, né? Assim, das pessoas. Agora, Ele está falando que Ele te vê de uma forma diferente do que as pessoas estão vendo. E até no contexto aí que você me citou, a palavra também é essa. Ele é um Deus que faz justiça, mas Ele tem as formas dele de fazer justiça. E eu achei interessante que com aquela palavra boa que Deus estava dando para aquela pessoa, ela achou que aquela palavra era uma acusação por causa que ela estava errada, ou que era uma acusação contra ela, ou que Deus não estava aceitando ela. E eu falei, não, a impressão que eu tenho é que Deus sim está usando isso para te amadurecer, mas você não sabe, e se a pessoa está errada eu vou falar mesmo, né? Nós precisamos falar porque tem crescimento. Mas nessa situação, eu sinto que Deus está usando isso para te amadurecer, e Ele está falando que se você tem colocado diante dEle, para que Ele faça justiça, é Ele quem vai fazer. Mas o que me chamou a atenção é que aquela pessoa, e talvez essa pessoa pode ser você, hoje, veio uma palavra para ela, e ela achou que era uma palavra ruim. Era Deus bravo com ela. Era Deus falando, sabe, eu tô bravo com você, tô chateado com você. E Deus não estava falando isso, nem no contexto bíblico, e nem também no discernimento que Deus me deu na hora. Você vê? Então, a maioria das pessoas tem uma tendência para o negativo, tem uma tendência para a acusação, porque isso são obras da carne. Mas se você anda com Jesus, você precisa ser diferente. Você precisa discernir os seus pensamentos. Levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quer dizer, examine os seus pensamentos à luz da palavra de Deus, à luz da obediência à palavra de Deus. Porque tem gente que está em obediência e o inimigo cria situações para também tentar acusar. E existe o outro lado também. Tem pessoas que vivem alguma tristeza, que é Deus falando, eu estou colocando essa tristeza em você para você viver, para você se arrepender, para você viver uma mudança na sua vida. Agora, o que você precisa fazer? Rejeitar esses pensamentos que não se alinham com a verdade de Deus na sua vida, com a palavra de Deus, com o que Deus pensa sobre você. Olha o que diz, olha que poderoso esse versículo aqui. Quer ver? Olha aqui, Isaías, nós vamos orar. Vai preparando o seu pedido de oração. Deus está aumentando o seu discernimento. Deus está falando com você. Quais são os pensamentos que estão na sua mente nesses dias? Você deve fazer uma pergunta. Deus, o Senhor pensa isso sobre mim? E você deve buscar também na palavra escrita de Deus, na Bíblia, se aquilo que está vindo na sua mente realmente é Deus que está falando. Se é aquela opinião de Deus sobre você. Se você está errado, então Deus vai te corrigir. E normalmente nós sempre temos coisa para corrigir, né? Vou falar uma coisa para você. Todos nós, né? Eu sou o primeiro aqui. Eu tenho muita coisa. Tem muita coisa na minha vida, né? Que precisa ser aperfeiçoado por Deus. Mas a Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós temos as nossas falhas, né?
Às vezes eu tenho uma falha que você não tem, mas você tem uma que eu não tenho, né? Então, mas você também tem algo bom que eu não tenho. E eu tenho, às vezes, algo bom ali, que aquilo que eu tenho você não tem. Mas o que está faltando em mim está sobrando em você. E o que está sobrando em mim está faltando em você. Em comunhão a gente se completa. Então nós estamos sendo aperfeiçoados até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitas questões emocionais é com gente boa. Sabe? O que quer dizer gente boa? São pessoas que procuram fazer o que é certo. E aí, situações se levantam. E aí, vem pensamentos errados de acusação. E o que você precisa entender? Que Deus está querendo que você venha discernir. Às vezes é um pensamento, um padrão de pensamento que você tem há muitos anos. E Deus quer te dar discernimento para saber o que realmente, o que é dele, o que é seu e o que é ataque espiritual. Você está ouvindo? Olha que versículo aqui, poderoso no livro de Isaías 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até se você errou, até se você pecou, provavelmente Deus não está te vendo do jeito que a maioria das pessoas te vê. Deus te vê como alguém que pode ser atingido pelo amor dele, pela graça dele. Foi para isso que Jesus veio, para destruir todo o poder do inimigo, todo o poder das trevas. E talvez você está aqui hoje, afetado emocionalmente, talvez você é alguém que até já errou muito na vida, já falhou muito na vida, mas Deus está te trazendo aqui para falar, quem sabe eu não tenho um pensamento diferente do que aquele que você acha que eu tenho. Porque quando alguém erra, ou alguém se considera, né, menos, ou se reconhece pecador, às vezes ele quer se esconder. Nem todos, tem vezes que alguém se esconde também, porque Deus está chamando para um tempo de consagração, né? Bom, fecha o parênteses. Agora, quando Adão e Eva pecou contra Deus, eles se esconderam, mas Deus estava procurando eles. Sabe, Jesus está te procurando aqui. E Jesus já pagou o preço de todo o pecado. Até se você pecou, Ele está te chamando. Ele não vai deixar suas emoções assim. Ele não vai deixar você assim. Ele não vai deixar sua situação assim. Ele tem algo novo para você. Ele vai te dar graça para se levantar, para consertar coisas que não ficaram muito boas aí na sua história. E vai ser no tempo. Eu declaro que dentro de algumas semanas, Deus vai ajustar coisas na sua vida. Dentro de alguns dias, Deus já vai começar a agir de uma forma especial. Você vai ver o agir de Deus. Deus está agindo no seu emocional. Deus está agindo no seu físico. Deus está agindo na sua vida. Você crê? Eu quero orar. Eu sei que tem uma unção especial de Deus aqui. Tem uma libertação espiritual. Tem uma cura física. Tem uma cura emocional reservada para a sua vida. Os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Outras pessoas aqui também não estão com problema de pecado. Mas muitas vezes estão batalhando com pensamentos que é o que Deus não pensa sobre você. Antes de eu entrar aqui, Deus falou comigo assim: quando vier um pensamento para você, pense o que Deus pensa sobre mim. Eu posso dizer também, quando vier um conselho para você, pense, esse é o conselho de Deus? Quando vier uma palavra para você, pense, essa é uma palavra de Deus para a minha vida? Agora você precisa discernir. E Deus vai te ajudar a discernir. É isso que Deus pensa sobre mim? É isso que Deus pensa sobre mim? Essa é uma pergunta muito boa para quando vier algum pensamento sobre a sua mente. Eu quero orar agora, e eu vi o Senhor dizendo que Ele está dando aqui grandes livramentos. Eu via como se fosse livramentos de acidente de carro, né? Eu via assim, acidentes, né?
Alguém que foi livre de um acidente, mas ficou um trauma. Alguém que foi livre de um acidente de carro, mas ficou um trauma emocional. Um trauma muda o seu comportamento. Um trauma muda a sua forma de pensar. Às vezes, foi instalado um medo em você. E você fala, será que Deus fala mesmo? Esse pessoal exagerado. Aí vem aqui na oração. E Deus está falando que te viu aí. E Deus está falando. Ele quer um relacionamento mais próximo. Começa a colocar louvor na sua casa. Se você já faz, continua. E fica mais sensível ao que Deus fala com você. Normalmente, antes de eu entrar aqui na oração, eu falo com Deus primeiro. E Ele fala comigo alguma palavra que eu tenho que falar aqui com você. Sabe? Muitas vezes vem para mim um pensamento sutil. E Deus me ajuda a discernir que é Ele falando. E quando a palavra que é liberada, curas, milagres, transformações, conversões, libertações, libertação acontece. Pessoas sendo salvas. Por quê? Porque é ouvir e obedecer. Ouvir e colocar em prática. Ouvir e ser obediente àquilo que Deus quer. Sabe? E quando você olha as pessoas, você acha que todo mundo é perfeito. É porque você não sabe a história delas. É quando você às vezes olha aquele homem de Deus lá, né? Você não sabe, mas ele também tem as falhas dele. Sabe? E ninguém aqui está querendo ser perfeito, porque nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu já falei, né? Eu tenho as minhas falhas. Você tem as suas falhas. Mas o Evangelho é sobre isso. São homens falhos. São homens imperfeitos, buscando um Deus que é perfeito. E quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós buscamos a Ele, a cada momento de adoração, de louvor, de palavra, a glória de Deus está vindo e a glória de Deus está nos transformando. Sabe? A partir de hoje, Deus quer que você se veja, que você pense que você é um filho de Deus, que você é uma filha de Deus, que você é um servo de Deus, que você está nessa terra para algum propósito divino. Se você está vivo, é porque Deus tem um propósito na tua vida, na tua história, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor. Coloca aqui agora, eu tenho meu pedido de oração. Se essa palavra tem te tocado, coloca aqui, essa palavra tem sido para mim. Eu vou discernir os meus pensamentos a partir de hoje. Eu recebo essa graça de Deus agora, para discernir esses pensamentos, em nome de Jesus. Deus está curando aqui pessoas do emocional. Deus está curando pessoas aqui do emocional. Traumas de muito tempo. Deus está vindo com libertação. Libertação agora. As cadeias estão caindo. Deus está indo à frente, está quebrando os cadeados, está destruindo os portões de ferro, porque Ele é o Senhor e Ele vai ser glorificado na sua história. Isso não vai te paralisar. Deus te trouxe nessa oração por essas horas para anunciar para você um novo tempo e também para te dizer, tem um novo tempo para você e também para dizer o que eu penso sobre você. O que eu penso sobre você é o que deve prevalecer. Não o que você pensa, não o que alguém pensa, mas o que Deus pensa sobre você deve prevalecer. Então, quando vier um pensamento para você, pense, é isso que Deus está pensando sobre mim? Sabe? E eu creio que vai ser poderoso. Já colocou o seu pedido de oração? Pai, nós apresentamos diante do Senhor agora a nossa vida. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido tão maravilhoso. O Senhor é o Deus dos milagres. O Senhor é o Deus que criou os céus, criou a terra, que criou tudo que existe sobre essa terra. Tudo veio à existência pelo poder da sua palavra. Tudo veio a existir a partir da sua criação. E o Senhor, sendo um Deus tão grande, o Senhor decidiu habitar no nosso coração. O Senhor decidiu nos fazer a coroa da criação. O Senhor decidiu nos escolher. E a tua palavra diz que o Senhor nos fez imagem e semelhança do Senhor. Em ti, Jesus, nós começamos a ter a nossa identidade restaurada. Nossa identidade é restaurada no Espírito. Porém, a nossa alma, nós experimentamos tantas batalhas.
mas eu creio que o Senhor está nos aperfeiçoando. E eu peço agora, libera a tua graça, libera a tua unção, libera o seu poder agora sobre cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vi alguém que tem um chamado de Deus. Deus falou para mim que tem alguém me assistindo agora. Você tem um chamado. Você tem um chamado. E nesse momento, você estava enfrentando uma batalha interna, uma batalha emocional. Por quê? Você tem algum desafio e agora nesse momento viu uma inquietação, uma ansiedade e você decidiu clicar aqui. E eu vi o Senhor dizendo que Ele está soprando dentro de você. Você carrega a unção. Você é um homem de Deus. Você é um servo de Deus. Sabe, eu creio que alguém do ministério profético que está aqui, que tem um chamado profético, pelo menos. E Deus está falando com você. Esse pensamento aí que está dentro de você, você precisa discernir e ficar só com o que eu penso sobre você. Sabe? Deus vai fazer algo muito poderoso. Deus está fazendo algo muito poderoso agora na sua vida. Agora na sua vida. E há uma nova unção, uma nova capacitação de Deus. O que significa isso? Sempre uma nova unção vem para um novo tempo. Você vai continuar com as habilidades que Deus já tem dado, mas Deus vai adicionar mais. Deus vai adicionar algo fresco, algo novo de Deus. Há algo novo de Deus sobre você. Você recebe? Recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que especial. Eu quero hoje aqui declarar o Salmo 91. Deus tem falado comigo sobre isso. Esse salmo de proteção. E nós vamos agradecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e pedimos a tua bênção sobre nós, que a sua bênção seja crescente. Obrigado pela tua bênção que está em nós. Obrigado porque o Senhor trabalha por nós dentro do seu propósito para a nossa vida. Nos ajuda a viver o seu propósito e glorifica o seu nome na nossa vida. Eu declaro que serão dias abençoados. Eu declaro que os melhores dias da sua vida vai ser o melhor mês da sua vida. Esse mês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que especial, gente. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você pode adquirir o nosso livro através do telefone 19995883146. Aqui na descrição tem o telefone e também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado eu vou deixar uma oração especial só para você. O que eu falo nesse livro? Eu falo como você vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu creio que vai ser muito poderoso, muito especial para a sua vida. Nós temos recebido os testemunhos de várias partes, do Brasil. Deus é bom. Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Você que chegou depois aí, pega a oração do começo. Deus vai falar algo ainda mais poderoso com você. Até lá.